uma coisa que eu sempre falo, eu passei por muita coisa ruim, e assim, no último ano, eu aprendi, né, nesse último ano, cara, tudo tem um propósito, ponto. Eu tive que passar pelo que eu passei para chegar onde eu cheguei, e para entender o meu propósito. Pra você ter uma ideia, na época que eu tive a síndrome do pânico, eu tava em 2 empregos, eu vivia para isso, entendeu? E hoje, eu falo assim, tô desempregada, mas não é desempregada, porque, tipo, cara, eu tô vivendo um propósito agora que eu não viveria se eu tivesse na loucura que eu tava, Entendi. entendeu? Mas você falando sobre alcançar pessoas, sobre alcançar outros países, eu vou te contar uma outra história. Primeiro, assim, ó, duas, na verdade. Eu vou te falar como que aconteceu de eu conhecer o Parábolas. Cara, Parábolas eu conheci por conta da pandemia, ponto. Tipo, eu já acompanhava algumas coisas, porque assim, eu já não saía de casa, né? No comecinho da síndrome do pânico, eu não saía de casa. Aí eu comecei a conhecer alguns projetos. Logo que eu me converti, comecei conhecendo Liga Teológica, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Chama a galera da Liga, porque a galera da Liga é sensacional. Convite tá aí, galera. E comecei a seguir, tipo assim, Irmão Flash, toda essa galera assim, sabe? Tipo, nerd, né? Cristã, crente nerd e tal. E aí eu conheci Bandos Quadrados. Já ouviu falar dele? A galera, Mike Tata, a dupla. Eu vou falar pra vocês, todo lugar que eu vou, quando eles estão num podcast, sabe? Eu sempre tô lá, falo, gente, esses caras são sensacionais. Por conta deles, eu superei coisas que eu não imaginava. Bandos Quadrados foi o primeiro portal nerd crente, enfim, que me deu oportunidade no mundo nerd cristão. Eu Sim. escrevi artigos para o Bando de Quadrados quando eu não conseguia sair da minha casa e eu estava muito mal ainda. Eu lembro que eles abriram inscrições para ser colunista e aí eu me inscrevi. Escrevi um texto tal, eles gostaram, vamos passar para uma outra tal. E eu falei assim, eu não consegui escrever. Eu tinha tido uma crise bem violenta, assim, ainda de ansiedade, né? Ainda tava no meu primeiro ano aí, tipo, aí conhecendo Jesus, ainda tinha as minhas crises. Aí o Tato falou assim pra mim, escreve. Não importa se faltou do prazo pra você, escreve. Escrevi e mandei pra ele. Entrei. E é a primeira coisa que eu escrevi, eu não esqueço. A matéria era sobre maquiagem. Olha só, dentro do Bando de Quadrados eu fiz uma matéria sobre batons com temáticas nerd, no caso da Mulher Maravilha. Uma marca lançou batons com a marca, com os desenhos lá, com temática da Mulher Maravilha. Por conta dessa matéria eu entrei. E aí fiquei um tempo escrevendo, só que o meu computador ele só funciona quando quer. O meu notebook ele tem aí ele deve ter uns 12 anos de idade, 13 anos de idade mais ou menos. E ele só funciona ligado na tomada. A bateria dele tá toda arriada, não adiantou não ia adiantar trocar bateria e tal. E aí eu falei assim, Mike, eu vou precisar deixar. Cara, você não tem noção, foi a decisão mais difícil da minha vida. Foi deixar a banda de quadrados. Mas ainda assim, sempre dei apoio, sempre tava ali é, assistindo vídeo, lá no Instagram, comentando e tal. Nesse meio tempo, conheci o Eduardo Medeiros, do Projeto de Parábolas. E aí a gente começou a trocar ideia. Aí o, o Edu e a Meire começaram a fazer lives. E eles falaram assim: a gente vai fazer. Acho que começou com 40 dias de lives seguidas, todos os dias. E eu comecei a assistir depois de uma semana. Falei, cara, eu não tenho nada para fazer, vou assistir. Teve dia até, foi muito engraçado, que tava passando. Tinha muito artista fazendo live. E eu sou muito fã de Sandy Júnior.
Eu tenho vários CDs, ainda tenho vários CDs aqui na coleção, ainda tenho CDs aí que dá pra tocar, ainda tenho um toca-CD aí em casa. E aí eu não sabia se eu assistia a live do Parábolas ou Sandy Júnior, né? E aí eu ficava assim, eu comentava, e aí tipo, foi muito engraçado que teve até uma coisa assim que a Meire não gosta, o Edu e a Meire não gosta, assim, é normal, tá? Tipo, tem, todo mundo gosta. E aí eles falaram assim, gente, até hoje eu não sei se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, sabe? Tipo, e aí a amizade, a troca começou aí, sério, sério. Foi muito engraçado. E aí, eu, o Natan e tinha a Sabrina também, a gente era frequente, assistia todo dia, todo dia. E aí, a gente virou, a Sabrina virou pra mim e falou assim: vamos abrir um grupo pra gente conversar depois das lives? Vamos. Abrimos um grupo, aí eu chamei, aí ela era a DM do grupo, aí teve uma outra pessoa DM. Eu chamei o Natan, que o Natan já conhecia por causa das lives da Liga Teológica e do Bando de Quadrados. Entramos, aí a gente começou a trocar ideia, aí tem uma outra pessoa, o Eric, também entrou, falou, vamos ser a DM do grupo tal. Aí, de repente, a Sabrina falou, será que se a gente convidar o Eduardo, ele entra no grupo? Eu falei, vamos jogar verde, né? Mandamos o link pra ele e ele entrou no grupo. E a gente. Caraca. Oh! Mano, no começo do grupo, meu, ia todo dia, rodava tipo 1.000 mensagens. Sabe? Uns negócios loucos. Hoje tá bem mais tranquilo, óbvio, sim. Mas no começo do grupo, depois das lives, a gente rodava e conversava até altas horas. Maneiro. E aí a gente formou o grupo de ADMs, a gente chamou o Eduardo, também entrou pro grupo, começamos a trocar ideia. E aí a gente começou a fazer parte de uma coisa maior, tipo, a gente participava realmente de todas as lives, a gente zoava ali, aí de repente, não era tudo, ele fez acho que uns 60 dias de lives seguidas, eu não, nem lembro mais, mas eu lembro que, tipo, ele começou a ampliar o leque, tipo, não vamos fazer só no Instagram, vamos mandar pro YouTube, vamos mandar pro Facebook, começou a aumentar e a gente começou a engajar. Eu, Natan, o Eric, ele sempre engajando todas as lives. E aí, de repente, a gente já estava ajudando a escolher tema, a gente estava ajudando, sabe? Tipo, o negócio foi muito orgânico, foi muito Maneiro. sensacional, muito sensacional. E aí que começou lá nas lives da Liga, antes da pandemia, tipo, live de assistir react do Oscar, sabe? E aí depois Bando de Quadrados. Tanto que é o seguinte, o Edu chegou a falar assim, ai, Larissa, você tá lá com o pessoal do Bando de Quadrados, será que não vai ser chato? Eu falei, não sei, porque, tipo, eu quase não tô ajudando lá, porque meu Instagram, meu notebook não funciona, tal, e eu tava mais na equipe, mais pra escrever, né? Aí ele falou assim, então, mas eu vou perguntar. Aí o Edu foi perguntar pro Tato, pro Mike, se não tinha realmente problema eu meio que mudar de equipe, entendeu? Porque Entendi. eu meio que, assim, eu pertencia ao bando de quadrados e agora tava indo pro Parábolas. E dali pra frente foi só crescimento, só crescimento.